eu quero aqui abordar um assunto de suma importância, não é? De suma importância para você que está agora me assistindo. Eu faço-lhe uma indagação, eu faço uma pergunta. Qual caminho você está trilhando? Que tipo de caminho você está caminhando? É o caminho que vai conduzir à porta larga ou o caminho que está te conduzindo à porta estreita? Porque só existem dois tipos de caminho, dois tipos de porta, a porta larga e a porta estreita. E segundo o que o próprio Senhor Jesus ele disse no seu sermão, acerca da porta larga e acerca da porta estreita. Ou seja, ele definiu tanto a porta larga como a porta estreita. Aí, meu querido, qual porta você está querendo entrar? Qual porta você está batendo? Na porta larga ou na porta estreita? Porque, segundo o que o próprio... Olha, veja bem, acompanhe comigo aqui o que o próprio Senhor Jesus disse. Veja bem, que no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, o versículo 13. Você que possui uma Bíblia, acompanhe comigo agora, né? Acompanhe comigo para que você possa tirar suas próprias conclusões a respeito deste caminho largo, a respeito dessa porta larga e a respeito também da porta estreita, do caminhozinho estreito. Então veja as suas definições, né, que o próprio Senhor Jesus assim o fizera. Então veja bem, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, o versículo 13, olha o que o Senhor Jesus disse. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Então, ouça bem, veja o que o nosso Senhor Jesus, ele se exprimindo aqui, definindo, dando essas características, não é, acerca do caminho largo, que conduz uma porta larga. Então eu lhe pergunto, você está caminhando, né, neste caminho largo, aonde te conduzirá para uma porta larga, ou você está no caminho estreito, né, que conduzirá eventualmente a uma porta estreita? Então eu quero aqui suscitar, não é, esses dois tipos de caminho, não é? Para que você possa compreender inteligivelmente o que a palavra do Senhor Deus Eterno ela está querendo nos advertir, não é? Ou até mesmo abrir a nossa mente espiritual, fazer com que cada um de nós tenhamos consciência acerca do caminho a qual, né, nós estamos trilhando, estamos caminhando, para que o indivíduo não seja enganado. Então, o que o próprio Senhor Jesus aqui, né, no livro do Evangelho de São Mateus, ele faz duas alusões. Ele faz alusão ao caminho estreito, né, e faz também alusão ao caminho largo. Então, o caminho estreito conduz, né, a porta estreita, que é a porta da salvação. Então, este caminho estreito conduzirá eventualmente o indivíduo à porta estreita. E a porta estreita leva-se, né, de fato, à vida eterna. Mas muitos têm a pretensão, não é, de escolher o caminho largo. Porque todos nós, segundo a Bíblia Sagrada, temos o livre-arbítrio. Todos nós, essa espécie humana, ela tem, não é, o critério, a opção, né, se é de fato servir a Cristo e, consequentemente, alcançar a salvação, não é, caminhando por esse caminho estreito, apertado, árduo, difícil, não é? Sendo caluniado, sendo criticado, sendo
censurado, não é? Sendo perseguido, apedrejado, né? Como o próprio Senhor Jesus, ele mesmo disse, né, que por causa do seu nome, todos nós seríamos, né, perseguidos, inclusive odiados. E o caminho largo é o caminho das regalias, o caminho dos prazeres, a inclinação carnal, não é? É uma vida aparentemente satisfatória, né? Ela até mesmo suscita uma alegria transitória, aparentemente não é uma alegria boa, mas somente aquele indivíduo que está passando, né, por um momento difícil, ele sabe, né, que aquela alegria ela é passageira, é transitória, é momentânea. Mas por isso que muitos optam para o caminho largo, porque o caminho largo é um caminho prazeroso, é um caminho, né, sem sofrimento, né, sem carregar a cruz, como o próprio Senhor Jesus ele disse que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, é este o caminho largo que está conduzindo à porta larga. E são muitos que por ela entram. Por quê? Porque as pessoas, elas preferem muito mais viverem na mentira, né, na ganância, na soberba, no orgulho, no pecado, na prática pecaminosa, que diante de Deus é repugnante diante do Senhor Deus, essa prática, né? Elas preferem viver no adultério, preferem viver no alcoolismo, no submundo das drogas, né? Fazendo o mal a outras pessoas. Então elas preferem o caminho da facilidade. Né? Elas preferem o caminho aonde elas não sofrerão, né? Mas engana-se a si mesmo, porque é o caminho que tem muito mais sofrimento, é esse caminho, né? Já o caminho que leva à vida eterna, o caminho que leva até Cristo, porque Cristo é a porta estreita, o diabo é a porta larga, e o diabo está sempre oferecendo os prazeres deste mundo para as pessoas, e as pessoas sem conhecimento da palavra de Deus estão sendo envolvidas nessas regalias, nestas promiscuidades, né? Nessas lascívias, né? Então, todas essas práticas repugnantes, né, que diante de Deus elas não têm nenhum significado, é essa porta larga onde o diabo está oferecendo de tudo para a sociedade está aceitando, ela está absorvendo, ela está praticando, a sociedade está adormecida, as pessoas vivem num profundo sono, numa sonolência, e elas não percebem que estão caminhando para o abismo, porque essa porta larga é a porta do diabo, é a porta, né, da mentira, a porta do engano, a porta da falsidade, mas a porta estreita é o próprio Senhor Jesus, como ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E essa porta e este caminho também estreita, a porta estreita, não é? Aonde somente pelo intermédio dessa porta é possível alcançar a vida eterna, alcançar a salvação. É por isso que essa porta, para passar por essa porta, não pode ter mancha, não pode ter pecado, não pode ter fragmento, não pode ter nenhum indício, né, de uma natureza maligna, de uma natureza má, mas, né, não podemos ter nenhum vestígio que venha manchar a nossa veste, né, para que nós tenhamos essa oportunidade agradável, satisfatória, né, que é passar por essa porta estreita, né? É difícil, não é fácil, esse caminho estreitinho, não é? É dolorido, é difícil, não é? Todos os dias nós temos que matar um leão, todos os dias nós temos que dizer não para o pecado, temos que fugir do mal, porque o mal está sempre, né, modificando os pratos, né, elaborando sempre coisas melhores para nos tragarmos, mas em nome de Jesus Cristo, essa porta, né, essa porta larga, ela não pertence nem a mim nem a você, mas sim a porta estreita que nos conduzirá certamente, obviamente e eventualmente à vida eterna. Mas aqueles que estão caminhando para a porta larga, né, os prazeres, eles ignoram a palavra de Deus, né, eles murmuram, né, contra a palavra de Deus, eles até mesmo
eles são omissos, negligentes à palavra do Senhor, eles não dão ouvido à palavra de Deus, porque eles estão cegos. O diabo cegou todos eles, assim como o apóstolo Paulo disse, que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandecesse a luz do Evangelho. Mas graças a Deus que nós, né, fomos alcançados pela palavra do Senhor, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que prepara e leva para a vida eterna. Então, meu amigo, você que está sofrendo, você que está caminhando nesse caminho largo, né, que é o caminho das falsas promessas, o caminho das falsas regalias, o caminho, né, das falsas perspectivas, das falsas esperanças, né, dos falsos projetos. Esse caminho, né, te conduzirá certamente ao abismo e aonde haverá sofrimento eterno, sofrimento, não é, insuportáveis, mas é preferível nós caminharmos, não é, pelo caminho neste mundo, pelo caminho apertado, né, para que nós tenhamos direito, né, a partir, né, do momento em que o nosso corpo físico voltar ao pó, for pulverizado, né, pulverizado. Então o nosso espírito, ele alcançará a vida eterna e passará pela essa porta estreita, que é o caminho da salvação. Nós podemos, é percebível, inclusive, nos dias atuais, as pessoas, elas vivem no carnaval, né, elas se esquecem de Deus, elas preferem satisfazer a sua carne, né, satisfazer os desejos, né, da sua natureza pecaminosa, da sua natureza maldosa, e elas estão sendo embriagadas por esse veneno satânico, né, e elas estão dormindo neste profundo sono, e quando elas acordarem já será tarde demais. Mas nós não, nós estamos com toda a dificuldade, né, porque é um caminho árduo, é um caminho difícil, né, é espinhoso, mas nós acreditamos, nós temos absoluta convicção, absoluta certeza que no final nós alcançaremos a nossa salvação, alcançaremos a vida eterna. É por isso, querido, que existem dois caminho e duas portas. O caminho estreito, aonde conduzirá a porta estreita, né? E são pouquíssimas pessoas que por ela entrarão, porque são pouquíssimas pessoas que querem ter uma comunhão sólida com o Senhor, que querem de fato se regenerar da sua maldade, das suas práticas outrora, repugnante, pecaminosa, e querem ter uma mudança de vida radicalmente, se curvando diante do Senhor e reconhecendo a sua dependência de Deus. Já a porta larga é a porta das drogas, da prostituição, da maldade, né, do roubo, né, tudo que está incluso na maldade, naquilo que se torna inimigo de Deus, que constrói esse fator, né, oposto de Deus, inimigo de Deus, porque a palavra diz que aquele que agrada ao mundo, ele é inimigo de Deus, né? Mas nós somos amigos de Deus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Portanto, meu querido, amado irmão, vamos continuar. Eu sei que não é fácil, é difícil, mas se nós desistirmos, jamais nós veremos a Deus, né? Então vamos continuar, né? Não olhando para esse caminho torto, as pessoas que estão aí embriagadas, né? Essas pessoas que estão envolvidas nas práticas do mundo, mas vamos olhar somente para o Senhor Jesus, porque eu sei que do Senhor provém o auxílio espiritual para que nós vença todo mal, para que, como o apóstolo Paulo diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Com a tentação também lhe dará o escape para que possais suportar. Eu sei que o pecado bate todos os dias na sua porta, né? Todos os dias ele bate na sua mente, ele bate nos seus olhos, ele bate no seu corpo, sempre despertando o desejo para a prática errônea, né, e abominável diante do Senhor. Mas enfim, aqueles
que procura, né, ler a Bíblia e ter uma comunhão sólida com o Senhor, esses sim, queridos, estão no caminho estreito, né, se desviando do mal, e o Senhor sempre ajudando, sempre levantando, e o Senhor sempre lhe proporcionando um auxílio espiritual para que ele possa, né, no final dessa caminhada, no final dessa trajetória, passar por a porta estreitinha, que é onde nos levará à vida eterna. Mas esses prazeres, né, que aparentemente até mesmo chega a convencer a pessoa de que é maravilhoso, né, mas no final terão sérias consequências, que é a morte eterna pela desobediência, pela incredulidade e pela omissão à palavra do Senhor e até ao próprio Cristo. Então, portanto, queridos, vocês que estão me ouvindo, vamos dar crédito à santa palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus é que nos levará para a vida eterna. Então, que Deus vos abençoe, a todos que estão agora me assistindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.